O Atlético Goianiense não soube aproveitar a pressão que o São Paulo passava nos últimos dias e acabou perdendo por 2-1 no Morumbi, olha só. São Paulo e Atlético Goianiense pela Série A do Brasileirão. O Dragão chega logo aos 2 minutos. André Luiz na sobra, corta o zagueiro, mas bate para fora. Chegou Vinícius de fora da área para a defesa de Fernando Miguel. Cruzamento na área e de cabeça Rigoni marca. 1-0 para o tricolor paulista. Troca de passes do Dragão e na batida de fora da área, o goleiro rebate, gol do Atlético, mas a arbitragem marca impedimento. 10 minutos do segundo tempo, o gol do São Paulo. Agora, Luciano marca. 2-0. O Dragão diminui com Matheus Barbosa aos 25. O Atlético Goianiense pressiona o São Paulo em busca do empate, mas não há mais tempo. Final de jogo, São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. E o técnico do Dragão, Eduardo Barroca, admitiu que o São Paulo foi melhor no jogo. Eu acho que a gente tem que ver jogo a jogo. Eu acho que a gente fez uma grande partida contra o Inter, um jogo equilibrado contra o Corinthians e hoje não fizemos um bom jogo, né? Com relação à classificação, assim como no momento que a gente estava em sexto, sétimo, como você falou, eu sempre falei que a gente continuava pensando jogo a jogo. É um campeonato de 38 rodadas, a gente tem diversos exemplos aí. O Cuiabá nos últimos 5 jogos de 15 pontos disputados conseguiu 13. A gente tem equipes que estavam no topo da tabela, como Fortaleza, que estão vindo numa sequência aí, se não me engano, de 6 ou 7 jogos sem vencer. A competição ainda ela vai oferecer muita coisa. A gente não pode se permitir ficar olhando para a tabela nesse momento. A gente tem que fazer os ajustes necessários naquilo que a gente não fez bem no jogo de hoje, para colocar em prática no próximo jogo e tentar a vitória. E um dos pontos fracos apontados pelo Barroca, Evandro Gomes, foi a dificuldade que o time anda tendo de manter o equilíbrio nos 2 tempos da partida. Não está conseguindo manter o mesmo nível de rendimento. Você percebeu isso também nessa partida? Porque o Atlético só começa a jogar quando leva o gol. Exatamente. Então, isso é uma coisa natural. Está perdendo, tem que buscar o jogo. Então, por que não busca logo do começo? O Atlético até começou a partida ontem para cima do São Paulo. Muito provavelmente, se o André Luiz tivesse feito aquele gol, numa entregada do Volpe, que espalmou a bola nos pés dele, esse lance aí, ó. Chega, bate direto, o gol está aberto, faz o gol. Ele dá o corte ainda, mas depois permite a chegada do zagueiro para a dividida e acaba desperdiçando uma ótima oportunidade. Futebol tem detalhes. Se o Atlético sai na frente ali com 4 minutos, São Paulo já apavorado com a 16ª colocação, poderia ter problemas. Mas aí começaram a deixar o São Paulo jogar, principalmente com 2 jogadores extremamente habilidosos, que são o Emiliano Rigoni, o argentino, e o Luciano, cria aí do próprio Atlético, jogador que nasceu aqui em Anápolis, que acabou fazendo uma grande partida também nessa vitória do São Paulo. Quando o Barroca fala que a vitória de São Paulo mereceu, não pode ficar aceitando todo o resultado porque joga com um time maior. Jogou com o São Paulo, natural que perdesse para o São Paulo, talvez em outras situações. O São Paulo estava bem abaixo do Atlético. O São Paulo ostentando uma situação perigosa ali, segurando uma situação de 16º colocado. É aquele escorregãozinho, ele cairia para uma zona de rebaixamento. Então, deram fôlego ao time são paulino. E o Atlético acabou perdendo posições, fica numa situação já um pouco complicada. Já são, 8 jogos que não ganha. O Barroca se vangloriava de 7 jogos que não perdia. Agora a torcida inverteu. Começa a cobrar o número de jogos que o time não ganha. E o Cuiabá, domingo, quero crer que seja aquele jogo chave para a continuidade do Barroca. Pelo menos deixou transparecer o presidente Adson Batista, após a partida, quando questionado sobre uma possível saída do Barroca, ele disse: até domingo não muda nada. Para quem sabe ler. Pinga a letra, né? Então, a partir de domingo, se não ganha o jogo do Cuiabá, não sei se o empate ainda salvaria. Mas muito provavelmente não, porque já tem aquela história do time não ganhar desde junho que não ganha no Ascioli. O que é uma coisa extremamente perigosa
para um time, porque a maioria faz dos seus estádios aquela força para ganhar os jogos. E o Atlético está jogando muitos pontos fora ali. Jair Cardoso, aquela dobra pelas laterais também, já está bem batida, já tem que ser reavaliada nesse momento pelo Barroca? O Atlético caiu no lugar comum, né? E agora? Muitos jogos, nós estamos falando isso. Ele começou um campeonato muito bem, se vangloriando que viraria o primeiro turno com a melhor campanha que já fez até hoje de Campeonato Brasileiro. E batendo no peito que tinha 7 jogos que não perdia, estava invicto a 7 jogos. Olha, empatar não adianta. A situação do Atlético é que o sinal amarelo já acendeu para o Atlético e corre o risco de chegar ao vermelho. O Atlético caiu no lugar comum, está com o mesmo futebol há vários jogos, pelo menos 10, 12 partidas que ele está com esse futebol que não acrescenta, o futebol que às vezes cria oportunidade de gols, mas os jogadores não conseguem converter em gols. E ele vai empatando, e empate, gente, às vezes é péssimo resultado, principalmente os empates que o Atlético teve dentro de casa. Só empate com um time pequeno, Corinthians grande, mas a maioria foi com um time pequeno, e ele está numa situação agora que ele pode chegar à zona de rebaixamento em 2 rodadas se não ganhar. E ele está deixando muita coisa para a última hora. O Barroca, a situação do Barroca é o seguinte, senhor Evandro, você falou, e nem empate segura o Barroca no domingo. É ganhar ou ganhar, é ganhar ou sair. E o Atlético agora está na 11ª posição na tabela, está a 4 pontos, está bem no meio do caminho, a 4 pontos da zona de classificação para a Libertadores e a 4 pontos da zona de rebaixamento, Evandro Gomes. Situação limite. Ficou um pouco complicada, né? Porque começa a dar pressão. Bem verdade que o Atlético ontem realizou o seu 20º jogo. Restam 18 para acabar o campeonato. Desses 18, calcula-se que pela pontuação que o Atlético tem, ele ganhando mais uns 6, 7 jogos aí, ele estaria livre da zona do rebaixamento. Mas você pensa, em 18 ganhar 7 não é tão difícil, mas pode se tornar difícil. Porque quem está fazendo o jogo ficar difícil é o próprio Atlético, que já não repete aquelas atuações encantadoras que teve em alguns jogos durante o Campeonato Brasileiro.